Tarde, Léo Júnior. Boa tarde. Não há necessidade de fazer qualquer alteração em qualquer outra lei. Seria uma PEC, uma emenda à Constituição, portanto maior do que qualquer lei. E aí depois poderia se adequar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas no momento em que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos os menores comandando todos os crimes nesse país, os piores crimes, com as maiores perversidades. Antigamente os menores eram coadjuvantes. Eles descobriram então o seu potencial para o crime. Como? Ora, se tudo está entregue à minha menoridade, eu vou liderar, eu vou comandar, eu é que vou praticar tudo. E se tornaram com 16, 15 anos, chefe de quadrilhas das mais perigosas desse país. Aí o Senado, onde se esperava um posicionamento em favor da população brasileira, que clama por medidas que possam sustar essa onda de violência, e esse prende e solta. Aí o Senado vai e na CCJ, por forças não sei vindas de onde, com que objetivos, com que propósito, sustentado em que teses, e vai e rejeita essa proposta, uma proposta de emenda à Constituição do senador Aloísio Nunes Ferreira de São Paulo. Vejam só, quando se espera que o Senado da República, que representa exatamente as unidades da federação, os estados que compõem essa federação, dão uma resposta absolutamente diferente do que a sociedade esperava. E eu quero fazer aqui um destaque especial para esse magistrado sereno, tranquilo, coerente, chamado Dr. Almir Tágera, que teve a coragem de vir a público e dizer que a responsabilidade é da justiça. Porque a polícia está fazendo, com todas as dificuldades que tem, com todos os problemas que enfrenta, está fazendo a sua parte. Agora, esse crime agora que tomou de conta da opinião pública em Teresina, esse cidadão já cometeu crime 4 vezes, foi preso, foi solto. É o 4º homicídio. E aí, 15 anos de idade. O que a justiça vai dizer? Então, nada mais que se possa destacar do que a coragem serena e tranquila desse magistrado, que merece aqui o nosso reconhecimento, para que se possa, a partir daí, tomar um posicionamento em defesa da sociedade. E esta responsabilidade está com a justiça. O Azeredo, o deputado Tucano, acabou pedindo renúncia. Vamos ver o detalhe lá, Léo, para depois você comentar. Me vê aí, por favor. O deputado federal e ex-governador de Minas, o tucano Eduardo Azeredo, confirmou a renúncia ao mandato de deputado federal. No texto levado pelo filho a Brasília para ser entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, Eduardo Azeredo diz não concordar com as acusações do processo no Supremo Tribunal Federal, STF, de crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Na carta de renúncia, Azeredo classificou as acusações contra ele como desumanas. Ele disse que não participou de lavagem alguma de dinheiro e que não é culpado do crime de peculato. O deputado federal Marcos Pestana, do PSDB, defendeu em discurso o colega de partido ontem no plenário. O parlamentar declarou que Azeredo está sendo vítima de uma ação orquestrada e que a renúncia não visa julgamento do processo pela Justiça Comum. A Procuradoria-Geral da República pediu no último dia 7 a condenação do tucano a 22 anos de prisão. De acordo com as acusações, ele teria desviado recursos dos bancos do estado de Minas Gerais, o Benge, já extinto, e das empresas públicas Copasa e Semig, para sua campanha à reeleição ao governo de Minas no ano de 1998. Em valores atuais, o rombo seria de 9 milhões de reais. O PSDB, a nível nacional, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique,
tem cobrado um posicionamento do deputado Eduardo Azeredo, que já foi governador, que já foi senador, que tinha uma imagem muito boa perante a opinião pública, mas os fatos são muito maiores do que a sua negativa de ter cometido qualquer irregularidade. Os fatos são graves. E há uma corrente de juristas que defende que este processo do mensalão começou em Minas Gerais, na terra do Marcos Valério, e depois se estendeu pelo governo federal. O que se analisa aí dessa sua atitude? Em primeiro lugar, de fugir a um julgamento no Supremo Tribunal Federal, para voltar o processo para a Justiça de Minas Gerais. Mas hoje assisti uma entrevista do ministro Barroso dizendo que o Supremo Tribunal Federal está atento para estas providências que visam protelar o julgamento. Ou seja, se confirmar que a renúncia foi feita para voltar o processo e tirá-lo do Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai se posicionar contra isso e não vai aceitar, porque entende que é uma manobra. Para concluir, com este posicionamento do Ministério Público, com essa denúncia, agora, se a condenação que foi pedida de 22 anos acontecer, zera tudo. PT e PSDB estão todos envolvidos na mesma situação. Bala trocada, né? 0 a 0. Não dá para ninguém falar de ninguém. Ninguém vai poder acusar ninguém. Vejam só a que ponto chegamos na política desse nosso querido Brasil. E o governador do estado... Pois não, Léo, você tem algum destaque? Gostaria de fazer outro destaque de hoje. Pois não. 40 anos de sacerdócio do extraordinário padre Toni Batista. A celebração por essa história muito bonita aqui no Piauí vai ser hoje às 18 horas na Igreja de Fátima. Nós queremos aqui, eu faço aqui com a maior alegria, com o maior sentimento, com um coração cheio de fé, meu depoimento de admiração a este sacerdote que tem contribuído muito para que a Igreja Católica possa cada vez mais estar presente na vida dos seus fiéis. Tá certo, olha, nós temos uma outra problemática, o HU. Além de ainda não ter funcionado a contento, de ser esperado durante décadas, ele ainda tem uma paralisação. Há lá um conflito entre a empresa que administra, que faz a administração do hospital e os servidores. Me dá detalhes aí na matéria do Valteres, por favor. A paralisação dos médicos do HU, Hospital Universitário de Teresina, será de 2 dias. Os médicos estão reclamando do funcionamento precário da unidade de saúde, que trabalha de forma precária. Um exemplo, de 20 leitos de UTI, apenas 5 funcionam atualmente. O hospital é para realizar cirurgias de alta complexidade, porém não faz nenhum tipo de operação mais delicada. A gente pede à população o apoio a essa nossa paralisação no que se refere ao pleno funcionamento do hospital, ao atendimento à demanda da população do Piauí. O hospital é um hospital de alta complexidade, que tem várias áreas que ainda não estão funcionando, e também em relação às nossas reivindicações trabalhistas. Nós já solicitamos por diversas vezes reuniões junto à empresa brasileira de serviços hospitalares, no que se refere ao pagamento de ações adicionais que nós médicos e outros profissionais também têm direito, e a empresa simplesmente desconsidera essa nossa posição. O hospital é gerido por uma empresa de Brasília, a EBSM, Empresa Brasileira de Serviços Médicos Hospitalares, que, segundo afirmam, não tem cumprido as responsabilidades a que se submeteu. A gente passou mais de 20 anos esperando por esse hospital. A sociedade clamava por esse hospital. E agora que o hospital foi inaugurado, simplesmente não funciona. Menos de 10% da capacidade do HU está funcionando.
Os profissionais de saúde não estão recebendo sua insalubridade, as leis trabalhistas não estão sendo respeitadas. Só para você ter uma ideia, dos 20 leitos de UTI tem 5 funcionando. Dos 250 leitos para internação tem 50 funcionando. Era tido como esperado 18 mil consultas e procedimentos mês, o hospital não atende 1.500. O que está acontecendo? Então nós estamos aqui fazendo essa reivindicação para conclamar a sociedade, sensibilizar a sociedade, porque quem está perdendo aqui com essa falta de eficiência da administração do HU é a sociedade. Uma administração privada no hospital público, o que por si só já é uma coisa totalmente inconstitucional, vai contra todos os preceitos da Constituição brasileira, e está aqui provado por A mais B que não funciona. Um breve histórico desse hospital universitário. Foi idealizado quando o deputado Hugo Napoleão era ministro da Educação. Era um sonho. Depois todos ficaram descrentes. O presidente Lula veio aqui e disse que iria liberar os recursos necessários para a conclusão desse hospital. E realmente liberou. Todos somos agradecidos a estes 2 homens públicos brasileiros que contribuíram para isso. Aí entregaram a gestão a esta empresa de Brasília. Ora, se para se gerir um hospital em Teresina, com as pessoas daqui, com os órgãos e instituições daqui, já é muito difícil, imagine alguém em Brasília. Essa empresa nunca se ajustou com os servidores e com a administração desse hospital. Aí nós vamos dizer o quê? Diante do que disseram aí os médicos e professores deste hospital e funcionários. É uma vergonha. É preciso que a nossa bancada possa tomar um posicionamento. Eu não poderia culpar o reitor da universidade, eu não poderia culpar o diretor do hospital. Nós temos que ter a responsabilidade, e o Ministério da Saúde, para pedir que o Ministério cumpra o prometido pelo ex-ministro Padilha, que veio aqui e garantiu o funcionamento do hospital. E até agora nada.